Mitos da união estável. Oi, gente! A união estável é um assunto bastante conhecido e é um regime que vive em constante mudança, então tem vários pontos que sempre são relevantes de serem retomados. Mas hoje eu quero trazer alguns mitos que eu tenho escutado bastante nos últimos tempos e acredito que a maioria de vocês já tenha escutado pelo menos alguns deles. Então, o primeiro mito: não tenho união estável porque não tenho nenhum documento formalizando. Bom, gente, isso é um mito, porque a união estável é uma situação de fato, né? Então, mesmo que não se tenha um documento comprobatório, se existe uma convivência contínua, pública, duradoura, as partes têm sim uma união estável. É claro que a formalização documental ela é muito interessante, muito vantajosa para as partes. Por quê? Vou dar alguns exemplos. Com a formalização documental da união estável, as partes têm direito a alguns benefícios, por exemplo, a pensão em caso de morte de um companheiro, a inclusão em um plano de saúde, a escolha do regime de bens que mais favorece as partes, enfim, uma série de outras vantagens. Segundo mito, a união estável ela só ocorre após 3 ou 5 anos. Isso é um mito, né, gente? A lei ela não determina um prazo específico para a configuração da união estável. Existem relacionamentos em união estável que eles acontecem muito antes desse prazo. Assim como existem uma série de outros relacionamentos com um prazo muito maior do que 5, 10 anos, que não são uma união estável, eles não são estáveis, né? Por exemplo, um namoro. Outro mito: a união estável altera o estado civil. Não, a união estável não vai alterar o estado civil, só o casamento. Então, se tu tem um estado civil de solteira hoje, divorciada, esse estado civil permanece, mas tu tem uma convivência em união estável, isso deve ser informado, mas não haverá alteração do estado civil. Outro mito bastante constante: a companheira não tem os mesmos direitos da esposa, né, ou do esposo. Já ocorreu sim essa distinção entre companheira para fins de partilha de bens em razão de separação, sucessão, mas atualmente com a inconstitucionalidade, né, a declaração de que o artigo 1790 do Código Civil é inconstitucional, houve uma equiparação entre cônjuge e companheira. Então os direitos decorrentes, principalmente patrimoniais, vão ser os mesmos, tá? E o quinto mito é que eu não preciso de advogado ou de advogada para fazer a dissolução da união estável. Então, muitas vezes o pessoal diz assim, não formalizei minha união estável justamente porque se não der certo, a gente só se separa e ponto final, né? Não. Justamente com essa comparação ao casamento, para a formalização da união estável ou para casar, as partes não precisam obrigatoriamente de um advogado. Embora isso seja interessante, né? Pode haver uma série de análises que vai, enfim, agregar a esse relacionamento. Mas para dissolver, tendo ou não partilha, haverá sim a obrigatoriedade, né, da presença de um advogado para assistir a essas partes. E aí essa dissolução ela pode ocorrer no tabelionato de notas, se não tiverem filhos comuns entre este casal, né, menores de idade, se não tiver litígio, ou ainda pode ocorrer no Poder Judiciário. Então era isso. Comenta se vocês já passaram por algum desses questionamentos ou desses mitos sobre a união estável.